Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe teus negócios. Que Deus abençoe teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que tudo que tuas mãos tocarem possa prosperar. Que toda armadilha que foi colocada no teu caminho seja retirada. E que Deus dê ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar e te guardar. Porque 2025 ainda não acabou e os céus ainda vão te surpreender este ano. Os céus irão te surpreender ainda este ano. Quero agradecer, pastor Adriel, seus pais. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Para quem não me conhece, eu tenho um trabalho educacional muito forte no Brasil. Nosso instituto, o Instituto Destiny, é um dos grandes institutos de educação continuada do país. Então me dedico muito à mentoria de empresários, treinamentos corporativos, inteligência emocional, comportamento humano, tudo isso. Só que, como eu sou filho de pastor, neto de pastor, cresci em ambiente como esse. No pior momento da minha vida, quando eu estava arrebentado, quebrado, muito humilhado, depressivo, sem saber o que ia comer no outro dia, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, meus pais te serviram, meus avós te serviram, até hoje eu tenho te servido, por que eu estou passando por isso? E eu fiz um trato com Deus, porque a gente não consegue fazer um pacto com Deus, né? Só Deus faz pacto com o homem. Deus não deixa a gente fazer pacto com Ele, porque pacto não pode ser quebrado. E o homem quebra pacto, Deus não. Mas a gente faz voto. Eu fiz um voto com Deus naquele dia. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, se Tu me levantares, se Você levantar minha empresa, se Você levantar meu negócio, se eu não perder minha família, se Tu me guardares, eu nunca mais vou sair do altar. Então o que eu estou fazendo nessa manhã aqui? Eu estou em Boston trabalhando, com 1000 compromissos. Só hoje eu falo em 3 lugares diferentes, profissionalmente falando, mentorias e treinamentos. E quando eu recebo o convite, que eu venho voluntariamente pregar, não dou custo a ninguém, tudo que você me vê fazendo para o Evangelho é gratuitamente, eu vou como voluntário, porque é meu pacto com Deus, meu trato com Deus. Quando surgiu o convite, eu falei: coloca como prioridade na agenda. Não é pelo pastor, porque eu o conheci pessoalmente hoje, eu nem o conhecia. Ou seja, a gente está virando amigo agora, eu nunca tinha visto na vida. Não é pelo pastor, é pelo pacto que Deus fez com as minhas gerações e pelo voto que eu fiz com Ele há 11 anos, de sempre estar no altar. Não importa o quanto Deus tenha me prosperado, não importa o quão influente Deus tenha me feito no Brasil e em alguns países, na rede social, do altar. Eu e a minha casa não sairemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E antes de pregar, quero fazer um rápido anúncio. Infelizmente são pouquíssimos mesmo livros, mas eu trouxe 2 livros que vão estar lá fora à sua disposição. Um chama-se Dinheiro é Emocional. Como suas emoções controlam a tua vida financeira e você não percebe. Às vezes você está se esforçando, tentando ganhar mais, tentando prosperar, mas suas emoções não deixam. Traumas do passado, crenças limitantes, mentalidade, o jeito que você pensa. Dinheiro Emocional é um livro libertador. Para você aprender a colocar suas emoções em ordem, para agora sim, as tuas finanças começarem a crescer. O outro livro chama-se Rumo ao Lugar Desejado, está somente em espanhol. É um livro sobre desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia. Então você quer sair de um lugar e ir para o outro e não sabe como. Você quer começar a empreender, não sabe como. Você quer ser relevante, fazer algo que dá certo na vida, inclusive profissionalmente, não sabe como. Esse é o livro que vai te ensinar o passo a passo. Está em espanhol, é fácil de ler. Para quem só lê português, não é difícil lê-lo. Mas você também pode comprá-lo para dar para algum amigo hispano que você trabalha, e evangelizá-lo e ajudá-lo. Então, se você tem dificuldade de ler em espanhol, você pode comprar o Rumo ao Lugar Desejado, que está em espanhol. O Dinheiro Emocional está em português, tá? Esse está em espanhol. E se você não puder lê-lo por alguma dificuldade, presentear
um amigo hispano. Afinal de contas, está chegando o Natal e não existe presente. O melhor custo-benefício que existe é o livro. Custa muito barato, muda a vida da outra pessoa e ela nunca mais esquece de você, porque você foi o caminho da transformação dela. São poucos livros, mas vão estar lá fora à disposição. Coloque a sua mão no seu coração, vamos orar para entrarmos na mensagem dessa manhã. Espírito Santo, nós te pedimos agora que a nossa mente se abra para a semente do Evangelho. Que a tua palavra seja liberada sobre nossas vidas e que haja transformação. Fala conosco não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nesta manhã poderosa. Abençoa a cidade de Boston, abençoa os Estados Unidos da América, abençoa os que estão aqui lutando por uma vida melhor e que eles prosperem de uma forma sobrenatural para que teu nome seja glorificado. Te agradecemos pelos pastores, pela igreja, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você reparou, mas cada um vem à igreja ou procura a Deus por motivos diferentes. Geralmente, dificuldade. É muito difícil a pessoa estar tudo bem na vida, falar, vou na igreja. A pessoa geralmente ela procura um ambiente como esse, ela conecta no YouTube para me assistir pregando. Essa pregação aqui vai estar no YouTube, milhões de pessoas vão assistir. E a pessoa que está ligando agora, você que está no YouTube me escutando agora, e você que está aqui presencialmente, geralmente vem escutar uma palavra porque está precisando. Tem algum problema nisso, Thiago? Não, não tem. Mas vamos primeiro alinhar nossas expectativas para a gente entender o que Deus quer nos ensinar hoje através da palavra. A gente vem porque está com alguma dor, porque está com alguma decepção, tem algum trauma na infância que não resolve, dinheiro está faltando, marido quer sair de casa, o jovem adolescente, teu filho está revoltado, está estressado, está rebelde, você está sem senso de propósito, de vida, as coisas não têm graça para você, você se esforça, não consegue nada, você está solteiro, não consegue casar, ou seja, tem 1000 problemas que fazem uma pessoa falar, vou procurar Deus. E Deus realmente resolve qualquer problema. Pronto, está ótimo. Só que Deus ele não é somente um hospital que cura feridas. Ele não é somente um médico que sara aquilo que nenhum ser humano consegue curar dentro de nós. Ele não é somente o provedor que coloca o pão na nossa mesa. Deus é dono de tudo, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Você não sabe se vai estar vivo amanhã, Ele sabe o que vai acontecer contigo daqui a 15 anos. Por isso que orar não é uma coisa de religioso. Orar é consultar quem já te viu lá no futuro. É pegar informação privilegiada para que você tenha a capacidade de tomar decisões melhores. Por isso a gente ora. Desde estar mais conectado com Deus, até escutar a voz dEle, saber o que fazer, até pedir um livramento, para que tirem armadilhas, laço do passarinheiro, como diz a Bíblia, que estão no nosso caminho e a gente não vê. Mas à medida que a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai trocando um pouco as motivações que nos trouxeram, dor, decepção, frustração, e vai entendendo que Deus é muito mais do que isso, e a gente vai querendo entender mais de Deus, a gente vai querendo entender como as coisas funcionam, e a gente vai tendo uma consciência de como a gente estava na lama e era pecador, e se Deus fosse jogar na nossa cara tudo que a gente errou na vida, e fosse nos condenar por isso, se a gente fosse para o tribunal de Deus, a gente seria condenado com certeza. E aí você entende então por que Jesus morreu na cruz. Só aí cai a ficha, caramba, Ele não é só provedor, Ele não é só o que resolve o problema, Ele não é só o médico das minhas emoções, Ele é salvador de todos os problemas que eu mesmo criei. Ele perdoa, Ele limpa e Ele escreve um novo futuro para mim. Porque algumas pessoas estão no mesmo ambiente aqui. Uns vencem, têm vitória, e outros vivem derrotados. A diferença não é o ambiente ou Deus, porque o ambiente é o mesmo e o Deus é imutável, Ele não muda. A diferença é porque tem gente que escuta e pratica, tem gente que escuta e nem concorda, e tem gente que nem vem. Nós temos vários tipos de pessoas. Está aqui, ó, aberto a todo mundo, gratuito. Tem gente que vem,
tem gente que nem vem. Tem gente que vem e fica, será que é verdade isso que esse cara está falando? Tem gente que vem e acredita. Tem gente que vem, acredita, mas não pratica. Só quem dá certo, qual a diferença de quem dá certo e quem dá errado? É quem vem, escuta, acredita e pratica. Nesses anos todos, como crente servindo ao Senhor, eu não sou pastor, sou pregador, né? Obrigado, irmão. Sou um pregador. Mas esses anos todos servindo ao Senhor, eu percebi que tem gente que fica 30 anos na igreja e dá errado. E tem gente que está 6 meses na igreja e dá certo. Você precisa saber o que está acontecendo. Hoje eu vou te ensinar um trunfo para a tua vida começar a dar certo, porque deixa eu te falar. O próximo ano vai ser o melhor ano da tua história. Até hoje. Você nunca teve um ano como você vai ter. Nós temos um mês para se preparar. Nós vamos nos preparar na palavra para ter um ano surpreendente, cheio de boas notícias. Os milagres vão te perseguir, eles vão correr atrás de você. Já como você pode prometer isso? Está escrito, eu vou provar. E o que está escrito acontece, porque Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o grande segredo está na prática. Por exemplo, a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, quem aqui já foi ferido por uma pessoa? 5 pessoas só? Gente, que povo bom. Senhor, leva teu povo, arrebata. Povo bom, o povo está preparado para subir. Quem aqui já foi humilhado por alguém? Aí, a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está nos céus também não perdoa seus pecados. Perdão é condicional. Se você não perdoar, não quero. Ah, é orgulhosinho, não quer. Não, eu estou muito ferido. Ah, está feridinho? Deus também não te perdoa. E Ele tem pecado suficiente para te condenar e te mandar para o inferno. Ele sabe de tudo. Tem coisa que você esqueceu, Deus tem anotado. Salmo 51, Davi fala, Senhor, todos os meus pecados estão diante de Ti, de forma que eu não tenho como me defender. Pode atender, tranquilo. A gente espera. Davi fala, não tem como me defender. Então assim, está escrito, tem que perdoar. Todo mundo perdoa? Não, mas está na igreja. Diz que é crente. Só não pratica a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar nossos inimigos, orar pelo que nos perseguem. Quando a pessoa nos persegue, a gente está doido para que ela morra. Jesus, não. É o contrário. Você tem que orar por ela. Ah, não orou por quem está te perseguindo? Não é crente, não está praticando a Bíblia. Você acha que ser crente é vir na igreja domingo? O diabo vem na igreja. Às vezes possuindo o corpo de alguém. A igreja é para fortalecer a nossa fé. Praticar a palavra que nos faz crente. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa no vídeo chamada. Ela estava indo para a igreja e ela falou, Tiago, eu estou separando aqui o dízimo, mas eu estou sentindo no meu coração de fazer uma oferta especial por esse ano. Por Deus ter protegido nossa família esse ano. Eu falei, filha, o que Deus colocar no teu coração faz. Minha família, meus pais, meus avós, somos dizimistas e ofertantes desde sempre. Deus nunca falhou com a gente. Aí Deus vai, não vou dar dízimo não. Ah, então não dá, ué. Só não fala que é crente. Eu não vou dar oferta para a igreja não. Então não dá. Desobedece a Bíblia e vive as consequências. Eu não vou perdoar não. Então não perdoa, cada um faz o que quer. Cada um determina seu destino, você escolhe. Está escrito, não quer fazer, não faz. Beijo, abraço, eu vou pregar em outro lugar. Eu prego onde quer escutar. A Bíblia é para quem quer só, não é a Bíblia não é obrigatória, não. Tanto que você tem que comprar para ler. É só para quem quer praticar. Bíblia aberta no Salmo 91 em casa não faz efeito nenhum, não. A gente não é espírita. A gente é crente. Bíblia aberta não funciona, é Bíblia praticada que muda tudo. Então não perdoa,
não é fiel. Deus te trouxe para cá. Tem gente morrendo agora tentando chegar. Você chegou, está prosperando e não abençoa a igreja. Não entendi nada. Deus perdoa seus pecados, você não perdoa quem te feriu. Ainda não entrei na mensagem não, só preparando seu coração porque eu vou te ensinar hoje. Ainda nem li a Bíblia, calma. É que eu preciso dar uma pancadinha primeiro, porque eu estou sentindo que tem gente que vai se converter de verdade hoje. Então tem um monte de instrução na Bíblia que você não pratica, mas quer a promessa. Só que para que uma promessa se cumpra na sua vida, uma instrução precisa ser cumprida. Um princípio precisa ser cumprido. E a gente às vezes vem achando que as coisas vão cair do céu e não vão. E ser crente é complicado porque é o seguinte: o crente começa a acreditar muito em Deus, ele acha que Deus vai fazer tudo por ele. E não vai, porque Deus faz tudo, menos a sua parte. Então olha como é que é complicado ser crente. Você acha que agora que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, Deus vai fazer tudo por mim. Não vai. Ele vai fazer tudo menos a sua parte. E também tem um outro tipo de crente, que agora que ele aprendeu a fazer, ele é bom no que faz, os negócios estão indo bem, o filho está bem educado, ele acha que não precisa mais pedir direcionamento diário para Deus. Ele faz uma oração anual: Senhor, abençoa meu ano de 2026, amém. 2027 ele faz a próxima oração. Mas nós vamos aprender na história de hoje. Gostaria que você abrisse, por favor, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Hoje eu quero te ensinar sobre a importância de escutar Deus todo dia. Escutar Deus todo dia. Vou começar com um exemplo. Existe um homem que você conhece chamado Abraão. Já escutou falar em Abraão? Quem escutou falar em Abraão? Deus chega para Abraão, que você já escutou falar, e fala o seguinte: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, leva para o Monte Moriá e degola. E mata, sacrifica. Uma ordem dessa é uma loucura, porque mexe com o maior instinto de proteção que o ser humano tem, que é com a sua cria. Você daria com certeza todo o dinheiro que você tem para um filho seu não morrer. Imagina você ter que matá-lo. É muito difícil. Mas Abraão era tão obediente a Deus que ele pega Isaac, caminha por 3 dias até Moriá para sacrificá-lo. Sabe qual a importância de você escutar Deus todo dia? É porque Deus vai mudar a ordem. No 3º dia, Deus vai falar assim: não mata mais. Imagina se você escuta Deus uma vez e não escuta mais, e cumpre a primeira ordem. Quem não escuta Deus todo dia pode estar vivendo um plano que 3 dias atrás funcionava, 3 dias depois Deus quer te direcionar para outro milagre, para outra coisa. Escutar a Deus não é quando está precisando, é todo dia. Senão nem crente você é. E a Bíblia diz, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, a partir do 10 diz assim: e Davi consultou o Senhor. Repete comigo: consultou. O que é consultar? O que é fazer uma consultoria? Perguntar, pedir conselho, ser orientado. Consultoria, ser orientado. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Primeiro vamos lembrar quem era Davi. Rei de Israel, poderoso e temido, nunca perdeu uma batalha, matava 1000 homens com um braço. Homem riquíssimo, famoso em toda a terra,
o maior rei da história de Israel. Mais do que isso, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que construiu Jerusalém. Tomou dos jebuseus e fundou a cidade de Jerusalém. Davi não é qualquer um, não. Davi foi um homem muito poderoso. Esse homem que tinha expertise de guerra, campeão de batalhas, rei reconhecido, rico multimilhardário, parava para consultar ao Senhor. Ou seja, nenhuma vitória que ele tinha na terra roubava a oportunidade dele perguntar para Deus primeiro. Tem gente que está ganhando $1000 a mais, já para de falar com Deus. Se Deus quiser, agora ele fala comigo. Davi, tendo toda a glória, não fazia nada sem consultar ao Senhor. Presta atenção, a Bíblia diz assim, no versículo 10, Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, que eram os inimigos da época, e nas minhas mãos entregarás. Eu estou lendo na versão King James, tá? E o Senhor disse a Davi: sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim, eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali mesmo. Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão. Deus irrompeu, Deus quem fez através da minha. Muita gente me escreve assim, ó, na internet. Ontem mesmo me escreveram. Muita gente me encontra no aeroporto, em algum lugar, e fala: Thiago, você mudou minha vida. Eu falo assim: não. Deus mudou. Eu fui só um instrumento. Lembre-se que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem exceção. Eu paro a pessoa na hora. Não, eu não mudei nada. Deus mudou, eu fui só um instrumento. E é porque Davi está deixando claro o seguinte, ó: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão. Eu fui só um instrumento. Como um irromper de águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento e eles foram queimados no fogo. Os filisteus mais uma vez se espalharam ao longo do vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus. Vou repetir. Portanto, Davi voltou a consultar. Repete comigo. Voltou a consultar. Mas espera aí. Ele já tinha a estratégia de batalha um dia antes. Já tinha vencido um dia antes. O inimigo já está fraco ali na frente. É só atacar. Para Davi não era só atacar, não. Para Davi deixa eu ver se Deus quer que eu continue atacando. Voltou a consultar a Deus. E disse-lhes: o que eu faço, Deus? E Deus diz: não suba dessa vez atrás deles. Ou seja, parecia que estava ganho, mas Deus vê futuro. E Deus fala: dessa vez vai ser diferente, não vai não. Um dia atrás ele falou: vai. Um dia depois ele falou: não vai. Para Abraão ele falou: mata. 3 dias depois ele falou: não mata. Quem não escuta todo dia, perde a novidade divina. Quem não escuta todo dia, está desatualizado das ordens dos céus. E está se achando porque escutou a Deus uma vez. E está achando obediente porque uma vez você obedeceu a Deus, enquanto todo dia Deus tem uma ordem nova para a sua vida. É por isso que tem gente na igreja há 30 anos dando certo, 6 meses dando certo, 30 anos dando errado. Ou seja, é porque a prática da Bíblia e a oração diária é que muda o resultado do ser humano. Mas vai continuar. Não suba atrás deles, desvia-te e vem sobre eles, defronte as amoreiras. Ou seja, deu até o nome das águas. Está vendo as amoreiras? Você vai por ali. Desvia, eles estão aqui. Desvia, não vai, não bate de frente com eles. Vai pelas amoreiras.
E será que quando você ouvir o som de um mover sobre a copa das amoreiras, ou seja, quando você vê elas balançando lá em cima, você sai para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir os exércitos dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou. Vou repetir. Davi fez, portanto, como Deus lhe ordenou. E eles feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Versículo 17 para finalizar. E a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe temor a ele sobre todas as nações. A partir desse dia, todas as nações começaram a ter medo de Davi. E mais do que temor, medo, a fama de Davi se levantou em toda a terra, diz a Bíblia. Davi era um bom guerreiro? Desde a mocidade. Matou urso e leão quando era um adolescente. Quando era um garotinho, cortou a cabeça de um gigante. Davi era especialista em batalha? Muito especialista. Mesmo sabendo como se faz, mesmo fazendo há muitos anos, não ousava fazer porque sabia, mas consultava a Deus se era momento e hora de fazer. Então, eu, por exemplo, prego há muitos anos. Eu não preciso preparar uma mensagem para pregar. Se o pastor falar agora, sobe ali e prega, eu subo na hora e prego, por causa da prática, muitos anos fazendo. Só nunca fiz isso porque eu temo ao Senhor. Então hoje de manhã acordei mais cedo, tirei um tempo com Deus, devocional. Falei, Deus, o que eu ensino para o seu povo nessa manhã? Porque eu sei fazer na prática. Mas será que Deus quer que eu pregue o que eu quero pregar? Será que é isso que Deus espera de mim hoje? Ou eu vou fazer do meu jeito? Sabe por que tem crente que não dá certo? Porque faz do jeito dele. E com Deus só funciona do jeito de Deus. Deus nunca vai fazer do teu jeito. Deus vai sempre fazer da forma que já está escrito. Ponto final. Então Davi, ele tinha uma habilidade que hoje nós vamos aprender, que é, não importa a situação, eu vou consultar o Senhor. Ou seja, aqui eu estou em vantagem, eu estou vencendo os filisteus, está claro que eles estão fraquinhos ali na minha frente, vou atacar. Mas antes de atacar eu vou orar para saber. Não, mas está lógico que é para atacar, mas eu vou orar antes. Senhor, vou contra os filisteus. Ele falou, dessa vez não. Dessa vez não, dessa vez você não vai. Dessa vez você vai dar a volta, você vai pelas amoreiras. Quando elas balançarem, é o sinal que eu estou indo na frente matá-los primeiro. Mas nós temos vários outros exemplos de Davi consultando ao Senhor. Quando ele ainda não era rei, era fugitivo de Saul, ele morava numa cidade chamada Ziglag. Ele fez uma aliança com os estrangeiros e morava numa cidade chamada Ziglag. E os amalequitas, que eram um povo inimigo também, assim como os filisteus, deram contra a cidade de Ziglag quando Davi estava fora com seu exército. E sequestraram suas esposas, seus filhos, tomaram todos os seus bens. Quando Davi chega, está tudo pegando fogo, ninguém está lá, está todo mundo sequestrado. Quem é que tem filho? Se você percebe que teu filho foi sequestrado, o que você faz agora? Sai correndo igual um maluco. Eu duvido tu ficar parado. Teu filho desapareceu. Você sai correndo igual um doido. Você pega o telefone, sai ligando para todo mundo, corre na polícia, corre no hospital, vai ligando, vai desesperado. Davi recebe a notícia que suas esposas foram sequestradas, seus filhos foram sequestrados, seus bens foram saqueados. Aí ele fala o seguinte, gente, calma aí, chama o sacerdote. Aí vem o sacerdote, ele toma o manto de oração do sacerdote, em hebraico chamado talit. Ele toma o talit. A Bíblia diz que ele se ajoelha, coloca o manto de oração e fala, Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Não, peraí. Orar quando está fácil, tipo assim, ó, o filisteu está fraquinho, posso atacar? É uma coisa. Orar quando o teu filho está sequestrado, está tudo dando errado, você está cheio de pressa para resolver tua vida, você parar para consultar o Senhor? Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não se atrevia a se mover nem pelas emoções do momento e nem pela habilidade que tinha. Tanto suas emoções quanto suas habilidades serão usadas por Deus, tá? Não pense que não valem.
Pessoas emocionalmente desequilibradas vão causar problemas para Deus e para as pessoas. E pessoas que não têm habilidade, Deus pode até querer te abençoar, mas você não tem habilidade para aquele trabalho. E Deus não é injusto, não vai te abrir aquela porta de trabalho. Você não tem habilidade para fazer negócio, não adianta pedir para Deus te dar um negócio. Você não sabe fazer conta matemática, você não sabe conquistar o cliente, você não sabe fazer marketing, você não sabe entregar aquele serviço bem feito. Como é que você vai pedir isso para Deus? Então é claro que emoções e habilidades são muito importantes, portanto que, debaixo da orientação divina. Aí Davi ora e Deus fala, pode ir atrás dos amalequitas, que ainda hoje, eu te entrego eles nas tuas mãos. Aí sim Davi ficou corajoso, sacou a espada, falou, bora, todo mundo atrás de mim. E começaram a andar, a princípio sem rumo, porque eles não sabiam para onde os caras tinham ido. E no caminho, todo mundo desesperado, centenas de homens de cavalo. No caminho, Davi vê um homem arrebentado no chão. Aí a Bíblia diz que Davi, para todo mundo. Gente, peraí, eu estou desesperado atrás da mulher, dos filhos, do dinheiro, de tudo que levaram. Tem um cara arrebentado no chão que eu nem conheço. Davi parou, porque ele era um homem segundo. Ele não conseguia ver alguém arrebentado e não parar para ajudar. É o que Deus faz. Deus tem muita coisa para fazer na vida, mas quando Ele estiver arrebentado, Ele para tudo que Ele tem que fazer, vai lá e te cura, vai lá e te socorre, vai lá e te levanta, vai lá e te ajuda, vai lá e te aconselha, vai lá e te direciona. Ele para toda a sua majestade, porque você está num dia ruim. Davi desce do cavalo, ninguém está acreditando, não é possível que esse homem, tendo que correr atrás do prejuízo, vai parar para ajudar os outros. E a Bíblia diz que ainda era um escravo egípcio, ou seja, não era nem de Israel, era escravo, que valia menos naquela época como pessoa. E a Bíblia diz que o próprio Davi começa a tentar curar a ferida do cara. Como é que você está? A Bíblia diz que ele pega uva passas, começa a botar na boca dele para recuperar força. O cara, estou bem, é que eu fiquei doente, meu dono me jogou aqui para morrer. Quem era o seu dono? Ah, eram os amalequitas. Eles acabaram de atacar uma cidade ali chamada Ziglag. Davi, é mesmo? E você sabe para onde eles foram? Eu sei. Davi, você me leva até lá? E o homem, claro, se você não me matar, eu te levo. Ou seja, olha como é que funciona Deus. Ele autoriza Davi a correr atrás dos amalequitas, mas não fala para Davi onde os amalequitas estão. Então Davi sai sem rumo. Ele está com a autorização divina para ir. Ele só não sabe para onde. Porque ele para no meio do caminho para cumprir um princípio, que é o amor ao próximo. Ali, Deus fala para ele onde os inimigos estão. No meio do princípio tem revelação. No meio do cumprimento do princípio, Deus te dá um GPS para você chegar exatamente onde estava querendo. A boa notícia não é essa não. A boa notícia é que ele chega, conforme Deus falou, ele mata todo mundo, os amalequitas, todos os inimigos são destruídos, ele recupera as esposas e os filhos, e a Bíblia diz que ele volta 7 vezes mais rico. Porque todos os despojos que aqueles amalequitas tinham acumulado, saqueando reinos, agora passou para a mão de Davi. Ou seja, o que seria o pior dia de Davi, porque ele consultou ao Senhor e cumpriu um princípio, virou o dia que ele ficou mais rico. Isso antes dele ser rei. Quando ele vira rei, ele fala, bom, agora sou rei, não preciso mais consultar o Senhor. É ruim, hein? Ele continua ajoelhando, fala, Deus me dá uma direção. Aí ele vence os filisteus 2 vezes seguidas, como nós acabamos de ler, e a Bíblia diz que a forma que ele venceu fez todas as nações temê-lo. Todo mundo estava com medo de Davi e sua fama correu em toda a terra. Ou seja, teve que ter emoções calculadas, porque você tem que estar no nível de racionalidade muito grande para falar, peraí, antes de me desesperar eu vou orar. Tem que ter emoções calculadas, emoções equilibradas. Tem que ter habilidade, porque Deus não pegou a espada e matou os inimigos. Deus autorizou a espada de Davi matar os inimigos, então tinha que ter habilidade própria. Mas acima de tudo, o que fez Davi ser temido e famoso foi a permissão divina.
permissão divina. Muita gente aqui na América às vezes me procura e fala assim, cara, ora por mim, eu estou numa dificuldade muito grande. Eu falei, eu oro, mas só te perguntar, você perguntou para Deus se era para vir? Não, que meu primo veio, não sei o que. Então, eu vou orar, mas só para te dizer que vamos orar pedindo misericórdia, né? Porque às vezes você não tinha permissão divina. Tem gente que casa sem pedir orientação divina. Casa. A decisão mais importante da vida é o casamento. Eu estou apaixonado, vou casar. Minha filha adolescente me fala, pai, como é que eu vou saber, tão jovem, quando eu encontrar o homem da minha vida, que é o homem da minha vida? Eu falei, porque Deus vai te dar um sinal, filha. Porque não tem como um ser humano, independentemente da idade, olhar para outro ser humano e falar, esse é o homem da minha vida. Você não sabe nem quem ele vai ser daqui a 5 anos. Se ele vai estar bom da cabeça daqui a 2 anos. Você não tem como conhecer o caráter da pessoa em 1 ano. É Deus que tem que te mostrar quem é quem. É a permissão divina. Você está com uma ideia maravilhosa de negócio. Você sabe fazer aquele negócio. Mas antes de abrir, mesmo que tenha aparecido um sócio investidor, você vai dobrar o seu joelho e falar, Senhor, abrirei eu esse negócio e vou prosperar? E o Senhor vai te dar um sim ou não. Provérbio 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta sempre virá do Senhor. Portanto, que você tem um plano. Deus vai te dar que resposta se você não apresentou nenhum plano? Todo mundo fala, o sim ou não vem de Deus. Sim ou não de quê? Do que você apresentou, né? Então você não apresenta plano a Deus. Você não consulta nada a Deus. E quer vir à igreja e achar que no domingo vai cair do nada um milagre na sua cabeça e tudo vai dar certo? No final das contas, Deus te trouxe aqui porque Ele quer acertar algumas arestas da tua vida para as coisas começarem a fluir de uma forma que o próximo ano simplesmente será o ano mais surpreendente da tua história. Porque você vai estar debaixo de permissão divina. A mão da bênção vai estar sobre você. Tudo que você tocar vai começar a multiplicar e prosperar. E não é porque você vem à igreja só não, porque isso é só uma parte. É porque você cumpre o que está escrito. É porque você pratica o que Deus faz e fala. Quando Deus dá ordem, você obedece. Uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu tive um sonho. Eu não sou muito de sonhar. Eu tinha um sonho que a gente construía uma sede para o nosso instituto. Nesse sonho, Deus foi muito detalhista, me mostrou um auditório para 2.000 pessoas, múltiplos estúdios, uma central de estúdios para os nossos programas, escritórios super modernos. Eu falei, meu Deus, isso custa muitos milhões. Acordei com isso, comentei com a minha esposa, ela é engraçado, Tiago. Eu tenho sentido no meu coração que está na hora de a gente ter uma sede. Eu falei, não, eu sonho, Deus fala no coração dela. Passa 3 dias e recebe uma ligação. Alguém sabe aqui o que é profeta? Quem não sabe, procura na Bíblia. Me liga um homem e fala o seguinte, Tiago, Deus me deu uma palavra para você. Eu falei, fala. Ele falou assim, constrói o que você sonhou, que o tempo é agora. Só para você saber, Deus, Ele odeia quem confia nele parcialmente. Sabe o que é confiar em Deus parcialmente? Deus te dá uma ordem, constrói, você fala, tá bom, deixa eu ver no meu banco se eu tenho dinheiro para fazer. Pronto, Mamon, Senhor das riquezas. Ou você consulta a Deus ou a Mamon. Os dois não dá. A Bíblia diz que não dá para servir os dois senhores. Eu recebi a ordem, nunca, diante do Espírito Santo que está aqui, peguei o aplicativo do meu banco, pastor, para saber se eu tinha dinheiro ou não para construir. Sabe o que eu fiz? Quando eu recebi a ordem, fui para a rua procurar terreno. Achei um. Aí eu falei, agora vamos achar a melhor arquiteta. Não tinha dinheiro. Aí a Janine, minha esposa, por que a gente vai na melhor? Eu falei, para quem não tem dinheiro, a pior, a melhor é a mesma coisa. Não tenho dinheiro. Vamos na melhor. Vamos na melhor. Quando a gente está na melhor, eu falo, quanto é que vai ficar? Ela falou assim, olha,
há 2 anos atrás eu li um livro seu, até esse Dinheiro Emocional que eu te anunciei. E mudou tanta coisa na minha vida, eu perdoei tanta gente. Minha vida financeira cresceu tanto que eu gostaria de doar minha parte. Falei, bênção, primeiro sinal. Pum, começa a obra. Nunca vi conta de banco, nunca vi. A gente gastou dezenas de milhões para construir. Nunca entrei no aplicativo do banco. Eu mandava construir. Ah, Tiago, tem a parede de 1.000 e tem a parede de 5.000 que é muito melhor. Eu falei, bota de 5.000. Por quê? Não é porque eu sou maluco, é porque eu tinha uma palavra. Às vezes eu ia dormir e a Janine falava assim, Tiago, amanhã tem bem um boleto para pagar. Eu falei, é mesmo? Ela é 2 milhões. Eu falei assim, tem dinheiro? Ela não. Eu falei, então vamos dormir. Vamos dormir tranquilo. Se der, a gente até faz uma procriação, porque não tem muito o que fazer. Não tem o dinheiro, está na mão de Deus. Né? Nunca atrasamos uma conta. Nunca devemos um boleto. Em um ano e meio, terminamos toda a obra. Um dos prédios mais bonitos de São Paulo, mais modernos. Sem dever R$1 a ninguém. Por último testemunho, para você entender o que é estar debaixo de uma ordem de Deus e obedecer. O mais caro da obra, que eram muitos 1.000 metros quadrados, era o ar-condicionado central. Era uma das coisas mais caras. Eu estou na obra um dia, tijolo, cimento, poeira. Entram uns fornecedores e eu escuto uns caras falando assim, aquele ali é o Thiago Brunet? Aí eu tentei virar assim, ai meu Deus. Eu falo com tanta gente todo dia que tem dia que você só quer ficar em paz, né? Aí ele falou, eu posso cumprimentá-lo e tal? Eu falei, Aí o cara, deixa eu falar com ele. Ele falou, Thiago, o cara é fornecedor, veio fazer um orçamento, ele queria só te cumprimentar. Eu falei, tá bom. Aí, cumprimentar, e quando chegou perto de mim, ele começou a chorar, ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, não, primeiro dá o orçamento, porque a gente dá um abraço sem orçamento primeiro, o cara acha que está fechado, né? Não, você mudou minha vida e não sei o que. Aí ele falou, cara, você não está entendendo. Eu ia me matar, eu ia tirar minha própria vida. Escutei um vídeo seu no YouTube há não sei quanto tempo atrás, não sei o que. Hoje minha empresa prosperou, sou um dos maiores do meu mercado em São Paulo. O que você está precisando aqui? Eu falei, o ar-condicionado central. Ele falou, tá dado. Bum, deu todo ar-condicionado central. Esse foi amém fraquinho, porque não foi para sua casa, né? Não foi para tua obra. A obra dos outros é amém, 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 amém. Olha a inveja, hein? Está amarrado. Quando você está debaixo de uma palavra, Deus vai mandar tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Deus não mente. Deus não sabe errar. Deus não falha. Deus não chega atrasado. Por isso que você tem que escutá-lo todo dia. Para saber o que Ele quer de você hoje. O que Ele quer de você hoje. Então todos os dias eu não me dou ao luxo de sair da minha casa sem orar. Não porque eu sou religioso, mas é porque eu preciso de proteção. Eu preciso de iluminação divina para as decisões do dia. Eu preciso de sabedoria para falar tudo que eu falo e o tempo que eu falo. Eu preciso de tanta coisa de Deus que não tem como eu acordar e sair de casa sem orar. Não tem como, desculpa, para mim não dá. Eu vou, me tranco na porta do meu quarto e começo a falar com Deus. Deus me dá sabedoria de hoje, protege minhas crianças. E a melhor forma de orar é orar o que está escrito. Porque quando você ora o que está escrito, é certo que vai dar certo, que vai acontecer. A Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu falo, Senhor, minha casa teme o seu nome. Acampa teus anjos ao redor dos meus filhos. Então você está orando o que está escrito. Deus vai responder? Com certeza. Quando você ora o que não está escrito, Deus, me dá uma Ferrari. Deus pode responder? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não está escrito, vai de acordo com a vontade dele, né? Aliás, Tiago capítulo 4 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas se você pede o que está escrito, é 100% de chance de Deus responder. Então eu pego todas as minhas manhãs e começo a colocar na mão de Deus. Deus, me guia, me dá sabedoria. A tua palavra diz, Senhor, que quando eu estiver diante de gente poderosa,
teu Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca. Tu sabe essa reunião que eu tenho hoje às 4 horas da tarde com esse homem poderoso? Senhor, eu estou até tremendo porque esse homem é muito poderoso, mas coloca as palavras na minha boca. Aí 4h30 eu saio da reunião com o melhor negócio da minha vida fechado. Vai falar que é a minha capacidade? Não. Eu tenho habilidade como Davi tinha com a espada, eu tenho nos negócios. Eu tenho minhas emoções muito mais racionais do que atacadas como Davi. Mas eu tenho certeza que eu fui só um instrumento. Foi a mão dele quem fez. Foi a mão do Eterno. Foi a autorização divina. Foi a bênção divina. Foi a palavra que desceu do céu. Você pode ver que Deus usa quem Ele quiser. Ele já usou até um burrinho. Ele usa quem Ele quiser. Mas quem entra para a história são os preparados. E não é qualquer preparado, é o preparado que se submeteu à vontade de Deus. Davi, Jacó, Abraão, José. A pessoa que está preparada, tem habilidade para fazer, tem emoções equilibradas, racionais, mais racionais do que conturbadas. Porque é muito difícil na nossa geração ter saúde mental, quanto mais emocional. Está difícil para todo mundo. Com certeza, se você não está passando por isso, alguém que você conhece está ou com ansiedade, ou com ataque de pânico, ou com crise de insônia, ou com depressão, ou com tristeza profunda, ou com não sei o quê. A gente está vivendo uma época de saúde mental drástica. As pessoas não estão conseguindo se equilibrar emocionalmente. O problema é que sem equilíbrio emocional, você não consegue tomar decisões assertivas. Você grita com quem deveria acolher. Você ofende quem justamente mais te ama. Você zomba quando na verdade deveria elogiar. Uma vez um amigo meu chegou para mim, eu estava usando uma roupa bonita. Eu comprei um terno daqueles transpassados, aqueles que faz assim bonito, elegante. Aí um amigo meu falou assim: ei, onde você comprou lá? Não tinha para homem não? Peguei ele e falei: vem cá, cara, porque você é meu amigo, eu vou te dar um conselho. Coloca tuas emoções no lugar. Porque o que você fez foi olhar para minha roupa, gostar, e ao invés de elogiar, você atacou. Isso é um problema emocional. Aí ele: não é, cara, tal. Você quer que eu te ajude? Não, me ajuda. Eu falei: lê esse livro aqui, vai te ajudar. E eu dei um livro para ele, do Dr. Augusto Cury, sobre inteligência emocional. Lê esse livro aqui. Porque tem gente que a gente ama, tem gente que você tem que deixar para lá porque você não tem aliança nenhuma, não está nem aí para você. Mas tem gente que você ama, tem gente que você vai conviver todo dia. Você não pode deixar isso passar. Você fala: peraí, isso que você está fazendo não é certo. Eu posso te ajudar? Pode, olha. Ao invés de zombar, criticar, fazer piadinha, elogia, que é o que você está com vontade de fazer. As tuas emoções não estão deixando você fazer o que tem que ser feito. Então é claro que você vai precisar de emoções no lugar, é claro que você vai precisar de habilidade, você precisa ser especialista numa coisa. Está escrito em Provérbios: vês um homem perito no que faz, especialista no que faz, ele vai andar com reis e não com a plebe. Então, para fazer coisa grande, negócio grande, para sair bem na vida material aqui na terra, tem que ser especialista. Então, eu não estou desqualificando nada disso, eu só estou dizendo que acima de todas as coisas, joelhinho no chão, porta trancada, humilha-se diante de Deus e fala: sem ti nada eu posso fazer. Senhor, parece que esse negócio já está fechado, mas se não é para mim, desfaz. Se é para mim, faz assinar hoje. Senhor, parece que aquele amigo ali é tão bonzinho, mas se ele é uma armadilha no meu caminho, desfaz essa amizade. Quando você começa a colocar a tua vida diante de Deus, Deus começa a mandar a resposta do céu, Deus começa a mandar provisão onde não tinha, Deus começa a tirar a armadilha. Aí você começa a dar certo na vida. Aí você começa a passar para um próximo nível. Você vai ter que fazer a sua parte. E Deus nunca vai falhar na dele. Sabe o que é nunca? Nunca. Deus nunca vai falhar na dele. Então viver o que eu estou vivendo hoje é exatamente isso que eu estou te pregando, que eu estou te ensinando hoje. Primeiro, eu só faço o que está escrito.
eu não me movo pelo que eu acho. Aliás, depois que você conhece a Bíblia, você não tem que achar mais nada. Você tem que só fazer o que está escrito. A que eu acho, você acha? Você é formado em Harvard, você é PhD em quê? Para achar. Você não acha nada. Você faz o que está escrito. Eu, como pregador, eu não tenho direito de chegar aqui nesse altar e falar o que eu acho. Eu só falo o que está escrito. O que eu estou te falando está escrito, não é o que eu acho, não. Quando eu comecei a fazer o que está escrito e não o que eu achava, minha vida mudou completamente. Fui muito confrontado. Por exemplo, a Bíblia diz que se nós temos um erro, um pecado, a gente tem que confessar e abandonar. A Bíblia diz: aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Como todo ser humano, eu tenho meus erros, então eu tenho que seguir a Bíblia. Ao invés de fingir que eu não fiz, eu procuro o meu pastor, falo assim: pastor, essa semana eu contei uma história que não era bem assim, aumentei. Peço perdão para a pessoa que eu aumentei a história. Eu não sou mentiroso, mas já menti. Qual a diferença do crente? É que ele comete pecado, mas ele não vive em pecado. Quem está na igreja e vive em pecado, não é crente, só vem à igreja. E não é porque você cometeu um pecado que você deixou de ser crente. Portanto, você tem acertado isso. Confessado e deixado. O diabo sempre vai ficar tentando te acusar por coisas que ele não tem mais direito. Porque depois que você acertou com Deus, o diabo perdeu o direito de te acusar. Então viver a Bíblia é muito difícil. Porque mexe muito com o teu orgulho, mexe muito com a tua prepotência. Não, mas eu não preciso disso e tal. Mexe com perdão, mexe com auto-humilhação. Tem gente que fala assim: gente, eu só estou sendo humilhado aqui nessa América, porque Deus nunca me exalta. Porque a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Lê a Bíblia direito. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É totalmente diferente. Porque tem gente que não tem nada e quer sair por cima brigando com os outros. Quem é você para falar assim comigo? Ou seja, se não está se humilhando, a Bíblia diz que Deus vai te abater. Se humilha numa situação para ver se Deus não te levanta. Então, pratica o que está escrito. Para praticar o que está escrito, você precisa ter intimidade com isso aqui. Conselho? Acorda mais cedo. Você trabalha muito? Não tem tempo? Acorda mais cedo, que nem eu faço. Se eu contar minha agenda diária para você, você cai para trás. Do que eu produzo por dia, do que eu faço por dia. Tem dia que eu falo em 3 estados no mesmo dia e ainda gravo o programa para ir para a internet no outro dia. No mesmo dia. Faço 3 estados. São Paulo de manhã, Goiânia à tarde, Salvador. Recente, ó. São Paulo de manhã, Goiânia à tarde, Salvador à noite. No intervalo, gravei um Café com Destino. Quem aqui já assistiu o Café com Destino? Não, vamos dar o uhul aí. Quem aqui já assistiu o Café com Destino? Então, para eu estar aqui em Boston, eu tive que deixar a semana gravada. Isso quer dizer que eu fiquei até tarde, gravando aula atrás de aula. Quanto você paga para assistir isso? Ah, de graça, né? É. De graça. 5 anos sem falhar. Todo dia tem Café com Destino lá para você. Ou seja, eu faço a minha parte, eu sou bom no que eu faço, eu me preparo, mas todo dia de manhã eu acordo mais cedo, apesar da minha agenda louca, e coloco todo o meu dia na mão de Deus. Procuro inspiração na palavra, direção na palavra. Se surge uma situação que eu não sei como lidar, eu vou para a palavra para saber o que a palavra me orienta a fazer. Esses dias, uma das pessoas que mais me fez mal na vida, a pessoa que mais me fez mal na vida, num nível absurdo, imperdoável para o ser humano, descobriu meu telefone e me ligou e falou: tudo bem, é o Thiago? Eu falei: sou ele. É o fulano. Quando ele falou fulano, eu fiquei gelado por dentro. Eu falei: opa. Ele falou: estou te ligando para te pedir perdão, eu não sei se você vai me perdoar. Eu falei: peraí, não confunde as coisas. Quando você fez o que fez anos atrás, você já estava perdoado. Ou você acha que Deus me levantou sem eu ter perdoado ninguém? Você já estava perdoado. O que a gente está fazendo agora é oficializar o perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus, segue a tua vida em paz. Ele começou a chorar. Ou seja, por que eu fiz isso? Se doeu tanto, se machucou tanto? Primeiro que eu acredito em propósito. Se José ficasse sentidinho com os irmãos que o venderam, ele nunca seria governador do Egito. Aliás, quando ele chega no governo do Egito e ele tira aquela capa faraônica e fala para os irmãos: sou eu.
Os irmãos ficam assustados, porque falam, meu Deus, a gente vendeu um menino que agora tem poder para nos matar. Quando ele percebe que os irmãos estão assustados, olha o que José fala, eu fico arrepiado. José fala assim, não fiquem com medo, porque não foram vocês que me venderam para o Egito. Não, não. Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento da terra. Deus sabe tudo. Deus não sabe errar. E eu tenho certeza que Ele vai te levar para um próximo nível. Eu tenho certeza que 2026 será o melhor ano da tua vida até hoje. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai escutar a voz dEle acima de todas as coisas. A palavra vai ser o sim, sim, não, não da tua vida. Eu tenho certeza que você não vai ser crente de cadeirinha, de domingo. Você vai ser todo dia um servo, uma serva do Senhor. Você será alvo das bênçãos de Deus. Os milagres vão te perseguir. Para onde você correr, a prosperidade divina vai vir atrás de você. Prepare-se, porque está chegando. Prepare-se, porque está chegando. Prepare-se, porque está chegando. Eu termino dizendo o seguinte: Josué ficou correndo atrás da nuvem 40 anos no deserto. O que Deus fazia, ele ia atrás. Para onde a nuvem se movia, para onde a coluna de fogo ia, ele ia. Chegou um tempo que Deus fala para Josué, olha, Moisés morreu, quem vai assumir é você. Agora, tudo que você fizer, eu vou atrás, eu respaldo. Você sabe o que Deus fala para você assim? Por muito tempo você veio atrás de mim, agora vai, lidera meu povo, e tudo que você fizer, eu assino embaixo. Deus vai começar a te respaldar nessa nação. Deus vai começar a te respaldar diante da tua família, daqueles que duvidaram, que zombaram. Deus vai começar a cumprir promessas que estão retidas há muitos anos. A Bíblia diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. Ou seja, ungir a cabeça é mostrar que você está ungido pelo Senhor. Cálice transbordar é prosperidade. Quem mais te feriu, quem mais riu, quem mais duvidou, vai ser quem vai ver a unção de Deus sobre a tua vida e a prosperidade na tua casa. Que Deus te abençoe, prospere tudo que você fizer. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, paz e prosperidade. Obrigado. Deus te abençoe.